apertei um botão aqui errado, volta. Isso, obrigado. Desculpa. Tá? Vamos lá, vamos para frente. E aí temos a Revolução Francesa. Logo depois da Revolução Americana, né, pouco tempo depois, tá, da Revolução dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos, nós temos a Revolução Francesa. Tá? E a Revolução Francesa, na verdade, ela vinha caminhando de muito tempo. Né? Nós temos uma sociedade, só para vocês entenderem, nós temos uma sociedade composta do clero, né, da nobreza e do resto, né, dos servos, da burguesia, enfim. Né? Então tínhamos uma sociedade que era composta pelo clero, pelos religiosos, pela nobreza e o resto que era, aliás, que era quem bancava tudo. Né? Que era quem bancava tudo, quem pagava todas as festas, quem fazia o Estado funcionar. Né? Os nobres não pagavam nada, o clero idem, né? E você tinha a burguesia, você tinha as pessoas comuns, que eram as pessoas que mantinham funcionando aquele Estado. E aí nós tivemos Luís XIV, né? Luís XIV no início do século XVII, no início do século XVIII, tá? O Rei Sol. Né? Talvez Luís XIV seja a expressão máxima do absolutismo. Né? Ele dizia, l'état c'est moi, né? O Estado sou eu. Né? Então, é por isso que eu digo que o rei absolutista era o Estado encarnado. Né? Ele era o Estado, né? Como o próprio Luís XIV dizia. Né? E Luís XIV, ele chama para si, ele cria uma ideia muito interessante. Ele chama para si a nobreza, para que a nobreza esteja sempre do lado dele e sempre o apoie em todas as suas decisões, para evitar o mínimo de desgaste possível. Então, Luís XIV constrói, né, um palácio chamado Palácio de Versalhes, né, o Palácio de Versalhes, que é para onde ele se muda com toda a nobreza, com toda a alta nobreza da França, e diariamente, as suas noites são regadas com banquetes, festas, bacanais, né, surubas, enfim, regado com todo tipo de excesso que é pago, que é bancado pela população, que é bancado pelo povo. Né? Depois temos Luís XV, e Luís XV já começa a enfrentar uma grave crise financeira. Tá? Luís XV começa a enfrentar uma grave crise financeira, revoltas populares, né? A situação era insustentável. Né? Os documentos da época davam conta que 1/3 de tudo que era arrecadado na França era gasto no Palácio de Versalhes. 1/3. Então, se a França nesse ano arrecada 1.333, ela vai gastar em festa, ela vai gastar em suruba, ela vai gastar nos jardins, ela vai gastar em banquetes, em teatros, em apresentações musicais, em roupas, né, vestidos, fraques e etc. Joias e etc. E os 2/3 restantes, os 666 restantes, eram gastos efetivamente com o Estado. Né? A situação fica insustentável, né? Então Luís XV pega fortes revoluções, forte movimento social, forte crise, e Luís XVI, como a gente sabe, fica alguns centímetros mais baixo. Luís XVI é decapitado, né? Perde a cabeça. Ele é capturado tentando cruzar a fronteira com a Áustria, se não me engano, vestido de mulher. Né? Vestido de mulher. Enfim, ele é capturado, ele é levado à praça pública em Paris e lá ele é decapitado, ele é guilhotinado, né? Passa pela guilhotina. Então, e aí nós temos, nesse momento que nós temos a Revolução Francesa. Né? Nós temos uma situação de pobreza extrema da população, tá? As pessoas que não conseguiam mais pagar os seus impostos, mas tinham que pagar. Então os fiscais do Estado entravam nas oficinas, nas padarias, nas marcenarias, enfim, e levava materiais, levava ferramentas, enfim, qualquer coisa que eles pudessem usar
para pagar aquilo que a pessoa devia em tributos, porque ela tinha que manter a festa funcionando, né? E aí temos uma frase icônica, né? Uma frase histórica no dia da Revolução, né? No dia da Bastilha, em que havia grande movimentação social, né? E a rainha-mãe perguntou aos guardas, né? A mãe do Luís XVI, perguntou, mas o que está acontecendo, né? Aí o guarda virou para ela e falou assim, minha rainha, a população está se queixando que não tem pão. Aí, né, supostamente, a rainha-mãe teria virado para ele e dito, que comam brioches. Né? Na verdade, brioche não é pão, tá? O brioche francês é um biscoitinho de farinha. Tá? Então, só para vocês entenderem. Essa frase nunca foi dita, tá? Essa frase nunca foi dita, isso não é verdade, isso é fake news. Tá? A rainha-mãe, Maria Antonieta, jamais disse essa frase, tá? Mas ela ilustra muito bem o descaso que a realeza tinha para com a população. Né? O descaso que a realeza tinha para com a população. Então, no dia da Bastilha, né, no dia efetivamente que ocorreu a Revolução, que durou por meses, né, aliás, anos, né, a população se levanta, né, rebelde, tá? Se dirige para a Bastilha. O que é a Bastilha? Bastilha era uma prisão em Paris onde ficavam os presos políticos, os presos de opinião, os inimigos do rei. Né? Então o rei os mantinha nessa prisão chamada Bastilha. E aí nós temos, né, a clássica queda da Bastilha, né, que virou até música pela banda canadense Rush. Não sei se vocês conhecem, mas enfim, né, é o dia da Bastilha. Tá? E aí depois todo mundo assiste a decapitação de Luís XVI, né, e se inicia aí, né, a Assembleia dos Estados Gerais via Assembleia Nacional, que vira Assembleia Constituinte. Aqui tem uma situação interessante. Né? A Assembleia dos Estados Gerais, meus caros, o que é? No dia da crise, a Assembleia dos Estados Gerais foi convocada. Então, foram chamados representantes dos 3 estados. Representantes do clero, representantes da nobreza e representantes da burguesia, do resto da sociedade. Era por número de pessoas, tá? E os representantes da burguesia sempre eram em maior número, sempre. Tá? Só que as regras da Assembleia era que a votação ela tinha peso. Era uma votação que tinha um peso. Né? Então os votos da nobreza valia tanto, o voto do clero valia tanto, e o voto da burguesia sempre valia muito menos. Então a burguesia nunca ganhava. Nunca ganhava. Ela era chamada para participar e ela nunca ganha. E nesse dia, a Assembleia, os membros da burguesia, né, os membros da sociedade, expulsaram os demais, os membros do clero e os membros da nobreza, transformando-se na Assembleia Nacional e depois copiando o exemplo dos Estados Unidos e se fechando numa Assembleia Constituinte. Ou seja, aquelas pessoas iriam elaborar uma nova, né, pela primeira vez, a primeira Constituição Francesa. Tá? Bom, e aí, antes da Constituição Francesa, tá, nós temos um documento muito importante em 1789, que é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento é de uma importância inquestionável, meus caros. Esse documento é o documento que fundamenta, né, concretiza, né, solidifica a primeira dimensão de direitos humanos. Tá? Então esse documento é de extrema importância. É através dele que se sedimenta a primeira dimensão de direitos humanos. A primeira dimensão de direitos humanos que vem vindo desde a antiguidade, né? Desde a antiguidade, e ela se concretiza, né? Ela se aperfeiçoa através desse documento. Tá? Que ela se concretiza e ela passa, efetivamente ela passa a ser reconhecida. Né? E aí nós temos na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão aqueles grandes princípios, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, que estão estampados na bandeira francesa até hoje. Né? Por isso que a França tem
três cores na sua bandeira, né? O vermelho, o branco e o azul, né? Vermelho, branco e azul. Igualdade, liberdade e fraternidade, tá? É interessante notar que a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela não valia para todos ainda. Primeiramente porque esquecia das mulheres, né? Se aplicava apenas ao indivíduo do sexo masculino. E aí as mulheres, sobretudo a líder delas, agora eu esqueci o nome, mas que morreu na guilhotina, tá? Exigiu que esses direitos fossem estendidos às mulheres. E aí nós tivemos 2 anos depois, tá? 1781, a criação do mesmo documento, exatamente igual, só que agora para as mulheres, né? Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Tá? Exatamente igual ao primeiro, exatamente igual ao primeiro. Então, quando a gente falava homem, né, a gente ainda não estava falando de gênero humano, nós estávamos falando apenas de indivíduos do sexo masculino. Tá? Agora não, aí depois eles criam, né, a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. E aí, meus amigos, nós temos, né, o lema maior da Constituição, da Revolução Francesa, que era liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? A primeira dimensão de direitos humanos, ela vem concretizar, talvez, a liberdade. A liberdade. Tá? A primeira dimensão de direitos humanos, como vocês devem estar vendo com o professor Ícaro, é a dimensão dos direitos civis e políticos. Né? Então, nós estamos falando principalmente dos direitos do indivíduo frente ao Estado. Os direitos que o cidadão tem frente ao Estado, perante o Estado. Tá? Livre manifestação do pensamento, o direito de ir e vir, o direito de propriedade, o direito de não ser preso sem um devido processo legal. Né? Nessa época, né, é aqui que surge, aliás, o liberalismo, né? Nessa época em que as pessoas viviam presas ao Estado, né? Elas viviam e morriam de acordo com a vontade do rei, a vontade do Estado. As pessoas, o que elas mais queriam era a possibilidade de viver as suas vidas livres do Estado. Né? Que o Estado interferisse o mínimo possível na sua vida, nas suas vidas. Né? Então aqui que nós temos o liberalismo, aqui que surge o liberalismo. Né? Vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Tá? Então surge aqui a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Tivemos a Constituição Francesa, tá, em 81, que inaugura uma monarquia constitucional, tá? Inaugura uma monarquia constitucional, tá? Ou seja, um rei preso por uma Constituição. Tá? E aí a segunda Constituição, que veio acho que 3 anos depois, tá? Que a primeira não deu muito certo, inaugura o período do terror, né? Quando a Revolução assume o seu caráter mais severo. Né? A guilhotina não para de funcionar. Né? O próprio criador da guilhotina, o médico Fernando Guillotin, né? Passa pela guilhotina também, né? Morre pela sua própria criação. Né? Aqui nesse período, né, em que o presidente é o chamado Robespierre, né? Toda e qualquer pessoa que a Revolução considere como nociva é exterminada. Né? Então, dentre elas, nós temos uma pessoa muito famosa, né, que é Lavoisier. Né? Lavoisier, que vocês devem ter estudado em Química. Lavoisier, que, aliás, era um advogado. Tá? Lavoisier não foi morto porque ele era químico. Tá? Ele não foi morto porque ele era químico. Ele foi morto porque ele era advogado. Tá? E nas suas horas vagas, ele tinha um laboratório de química em casa. Né? Ele tinha no seu quintal um laboratório de química e era um hobby, era um passatempo dele. Tá? Mas o ganha-pão, a atividade dele na sociedade francesa era a advocacia. Tá? Era a advocacia. E aí foi ele que criou aquela frase, né? Observava que aqueles elementos que entravam nos reagentes, eles saíam nos produtos da reação química, mas transformados. Né? Então ele percebeu que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Então, Lavoisier é responsável por uma grande inovação na ciência, né, na química sobretudo, além da sua contribuição à advocacia, contribuição esta que o colocou na guilhotina. Né? O próprio Carrasco se compadeceu,
disse que mesmo depois que ele cortasse, né, cortando aquela cabeça, nem 100 anos depois haveria uma cabeça igual, mas, enfim, né, ordem manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então Lavoisier também ficou um pouquinho mais baixo. A revolução ela perde força quando surge nos rankings do exército francês, né, em Córcega, um tenente chamado Napoleão Bonaparte, né, que depois de conseguir muito prestígio em batalhas militares, ele acaba se tornando, né, se consagrando imperador. Napoleão tem algumas questões muito importantes para o direito. Tá? Em primeiro lugar, no golpe de 18 de Brumário, né? Em primeiro lugar, ele odiava, né, o absolutismo também. Tá? Ele conheceu o absolutismo, né? E ele via os juízes, e os juízes eram amigos dos reis, e ao contrário da Inglaterra, né, onde as pessoas gostavam dos juízes, em que no momento em que foi necessário, os juízes ficaram do lado do povo, na Europa continental não foi assim, né? Então, Napoleão Bonaparte, quando ele assume, ele cria mecanismos para que os juízes fiquem presos o máximo possível, para que eles tenham o mínimo de liberdade possível. O mínimo de liberdade possível. Tá? E como fazer isso? Então Napoleão volta, né, pega a ideia de Justiniano, do imperador romano Justiniano, e traz para a idade contemporânea. Né? Falando Napoleão Bonaparte, nós já estamos na idade contemporânea. Né? E aí nós temos a codificação. Nós temos de volta a codificação. Então nós temos a lei, que são comandos para a sociedade e para o juiz também. E aí o juiz fica amarrado à lei, ele fica preso à lei. Né? Então a ideia por trás das codificações napoleônicas, que são reproduzidas hoje, né, em todos os países latino-americanos e na Europa continental, né? Então toda a América do Sul, América Latina, Portugal, de Portugal até a Itália, inclusive a Alemanha, né? Nós temos aí o civil law, né? O civil law, porque era o Código Civil, né? O Código de Napoleão era o Código Civil, que inspirou, né, o nosso Código de 1916, o nosso Código Civil de 1916. Tá? Então, a ideia por trás da codificação era fazer com que os juízes tivessem presos à lei, né? Para que eles não pudessem decidir fora da lei. Por quê? Porque os franceses sabiam que se desse poder aos juízes, eles iam cometer abusos, eles iam cometer arbítrios. Então, trouxe-se, né, ressuscitou-se a ideia do código, dos códigos. Né? E aí Napoleão depois parte para a sua invasão, né, conquista grande parte da Europa continental, ele vai de Portugal até praticamente Moscou, né, e muito importante essa passagem, porque por onde ele vai passando, por onde ele vai conquistando, né, ele vai difundindo os ideais da Revolução Francesa, a igualdade, a liberdade, a fraternidade. Tá? Então, por onde Napoleão passa, começam a pulular, né, começam a surgir revoluções decorrentes da Revolução Francesa. Então os reis nos países subjugados começam a ser afetados e começam a sofrer graças aos ideais da Revolução Francesa, que são difundidos por Napoleão Bonaparte pelo exército francês. Tá? Então, basicamente, é esse o momento, né, em que acaba, né, as monarquias praticamente acabam, né, e são substituídas pela República, pelo Estado de Direito. Né? Depois que Napoleão é derrotado, a Santa Aliança até tenta voltar ao estado de coisas. Né? A Santa Aliança são os países que o derrotaram. Né? A União de Rússia, Prússia é o principal reino do que hoje é a Alemanha. Né? A Prússia, a Rússia e a Áustria. Né? Elas tentam reestabelecer os limites dos estados, né? Reestabelecer as divisas entre os estados,
porque antes não fazia motivo, era tudo conquista francesa mesmo. Então eles tentam restabelecer as divisas territoriais entre os estados, e eles tentam reintroduzir também as monarquias, mas isso já não era mais possível. Tá? E aí todos os estados europeus, praticamente, né, alguns mais tarde, outros mais rapidamente, começam a se dobrar as constituições. Tá? Começam a se dobrar as constituições. Então temos aí uma grande influência de Napoleão para o mundo, né, para o direito e para o mundo, e isso já estou falando agora da primeira metade, né, entre primeira e segunda metade do século XIX, né, no século XIX. Tá? Então, o que é essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, meus caros? Então, ela vem trazer, né, o seguinte: os homens nascem livres e iguais em direitos, ou seja, o princípio da igualdade entre todos. Tá? É claro que essa igualdade ela fica só ela fica só ao vento, tá? Fica só ao vento. É uma igualdade perante a lei. Então a lei é igual para todos, tá? Só isso. A lei vale para todos. Artigo 2º. A questão da finalidade da política, que é preservar os direitos naturais do homem. Direitos naturais, né? Aqueles que são inerentes à condição humana, que seriam a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Artigo 3º. A soberania pertence à nação, pertence ao povo. Né? Então, o poder do Estado pertence ao povo. Tá? O princípio da legalidade. Então, a lei passa a ser, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Tá? E a lei como sendo expressão da vontade popular. Tá? Então, é a lei que manda aquilo que você pode ou não pode fazer. Por quê? Porque a lei é fruto da vontade popular. Né? Não é um rei que manda você fazer alguma coisa ou proíbe você de fazer alguma coisa. É a população, são as pessoas, através dos seus representantes democraticamente eleitos, que estabelecem aí as limitações. Né? A questão do devido processo legal, tá? A presunção de inocência, todos são inocentes até prova em contrário. Né? Os artigos 10 e 11 vêm falar da liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de religião, etc. Né? Os artigos 12, 13 e 14 vêm falar do Estado e de que todos devem, que o Estado é de todos e todos devem contribuir para financiar o Estado, né? Mas que as pessoas têm o direito de exigir a qualquer tempo prestação de contas. O artigo 16, opa, teve um errinho de digitação, né? A questão da separação dos poderes, tá? Então os poderes têm que ser separados, né, para que não se concentrem em uma única pessoa ou em um único órgão, a fim de que se evitem abusos. E o artigo 17, que é o último, que vinha falar de novo do direito de propriedade, né, que é absoluto, não poderia ser, né, as pessoas não poderiam ser privadas da sua propriedade. Então, vejam, meus caros, que a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela traz para a gente a ideia de um Estado liberal, né? A ideia do Estado liberal do século XVIII. Né? O Estado mínimo, o Estado interferindo o mínimo possível na vida das pessoas, né? Os direitos da pessoa frente ao Estado. Tá? Então nós estamos falando aqui dos direitos humanos de primeira dimensão, que são atrelados principalmente à ideia de um Estado liberal. Tá? Vocês já devem estar vendo alguma coisa com o professor Ícaro, então acredito que não seja novidade para vocês. Gente, a aula de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar, durante o horário de aula, que seria o horário de aula, eu vou estar no Blue, eu vou estar no chat, então não se preocupem, estarei lá, tirem suas dúvidas, deixem seus comentários. Quem não puder ou não quiser, pode fazer depois no fórum. Tá? Pode fazer depois no fórum. Tudo bem, meus caros? Então, espero que vocês tenham gostado. Tá? Para mim é muito mais difícil fazer aula assim. Eu sinto falta do contato com vocês, alunos. Tá? Eu acredito que eu seria muito melhor em pessoa. Tá? É muito esquisito para mim também. Não está fácil para mim. Da mesma forma que eu acredito que também não está fácil para vocês. Mas se a gente se ajudar, acho que vai dar tudo certo. Tá bom?
Um grande abraço para vocês, do professor Rafael. Se cuidem, continuem se cuidando, tá? E eu espero que a gente se veja em breve. Tchau, tchau.